Nós vamos ler todo o texto novamente, porque ler o texto nunca é demais. E no domingo passado nós então fizemos a segunda mensagem baseada nesse trecho, nesse livro, e nós começamos a falar nessa ocasião sobre os contrastes que João apresenta, mostrando que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E no versículo 6 ele vai dizer que se nós andarmos em trevas, na verdade nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. E a partir do versículo de número 6, João então começa a mostrar algumas atitudes que nós podemos ter em relação ao pecado. E vimos no domingo passado que a primeira atitude que uma pessoa pode ter em relação ao pecado é a atitude de tentar encobrir os seus pecados diante de Deus. No versículo 6, por exemplo, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No versículo de número 8, João vai dizer que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E no verso de número 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. E no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer que aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então a grande pergunta é: como é possível nós sabermos se nós fomos realmente transformados? Se nós realmente conhecemos o Evangelho e se realmente o nosso nome está escrito no livro da vida. É muito comum as pessoas estarem preocupadas com o rol de membros da igreja, como se o rol de membros da igreja apontasse para aqueles que são escritos no livro da vida. Mas o que João está nos ensinando, que muito mais importante do que ter um nome vinculado a uma igreja, a uma religião, é realmente experimentar e conhecer o Evangelho verdadeiramente. Vamos ver o texto novamente e veremos então as próximas atitudes que nós podemos ter em relação ao pecado. A partir do versículo de número 1, a partir do versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Afinal de contas, qual é a boa nova do Evangelho? Qual que é a parte boa e que realmente pode nos dar esperança de termos a convicção de que um dia estaremos no céu? Será que nós poderemos olhar para as nossas obras de caridade e confiarmos que elas são
para nos colocar na presença de Deus? Será que se alguém aqui entre nós resolver desfazer de todo o seu patrimônio e investir numa causa nobre, seja de evangelismo, seja de um hospital, de um projeto social, será que isso realmente é suficiente para nos colocar na presença de Deus como justos e dignos? Será que uma pessoa que se dedica ao estudo do Evangelho, se tornando um pastor, depois um professor, depois um doutor, um mestre, alguém que tenha toda a habilidade de interpretação, de conhecimento da Bíblia, será que isso é suficiente para que essa pessoa se apresente na presença de Deus como alguém digno de receber as benfeitorias dos céus? Certamente que não. Não há nada, humanamente falando, que nenhum de nós possa fazer que venha merecer o favor de Deus. Nem a nossa generosidade, nem a nossa compaixão, nem a nossa caridade, nem a nossa habilidade, absolutamente nada pode realmente ser suficiente para nos apresentar como dignos diante de Deus. Mas esse texto que nós lemos, ele nos mostra uma atitude que pode nos colocar na presença de Deus como justos e dignos de recebermos o seu favor e a sua misericórdia. É o que nós encontramos no versículo 7 e no versículo 9. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se os irmãos observarem no capítulo 2, versículo 1, João vai começar dizendo que nós temos um advogado diante de Deus. Mas não é um advogado de natureza humana, não é um advogado credenciado pelas instituições humanas. João está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é o Rei, que ao mesmo tempo é a oferta, que ao mesmo tempo é o Cordeiro, que ao mesmo tempo é o Deus soberano Criador, que ao mesmo tempo é onde todas as coisas subsistem nele, como ele diz no Evangelho, ele é também o nosso advogado diante de Deus. E como nosso advogado, ele é aquele que nos representa diante de Deus. Significa literalmente que Cristo, ele está na presença de Deus, intercedendo por aqueles pelos quais Cristo derramou o seu precioso sangue. Então não são os meus méritos, não são os seus méritos, não são as nossas obras de caridade, mas são os méritos de Cristo, que como Cordeiro morreu naquela cruz, derramando sobre nós a sua justiça perfeita. Por isso que quando Deus olha para cada um de nós hoje, Ele não sente nojo. Lá no livro de Apocalipse fala de uma igreja que era morna. E por ser uma igreja morna, a analogia que o apóstolo João usa é que ao entrar no estômago de Deus, Deus literalmente a vomitaria. Porque se existe uma coisa que dá náuseas em Deus, é uma igreja morna, uma igreja que é mais ou menos em tudo. Então o primeiro princípio que nós queremos estabelecer dentro dessa perspectiva de João é que nós precisamos confessar os nossos pecados, como ele diz aqui no versículo de número 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso advogado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo, ele é a oferta que é apresentada diante de Deus para satisfazer a ira de Deus, ele é também aquele que tem o poder de perdoar e purificar de toda injustiça. Quanto tempo nós perdemos olhando para homens? Quanto tempo nós perdemos olhando para líderes? Quanto tempo nós perdemos buscando uma referência humana? Alguém que seja como nós, que passa pelas mesmas coisas que nós passamos, mas que seja alguém que realmente seja um modelo de vida.
vida. E eu quero que você veja e que você perceba que o grande desafio do apóstolo João é fazer aqueles irmãos de tal maneira que eles não olhassem para ninguém, exceto para o único que era suficientemente poderoso e capaz de apresentá-los diante de Deus como justos e justificados. Que é o mesmo Deus de Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando nós somos orientados a olharmos para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Eu não sei se os irmãos experimentam isso, mas quantas vezes nós nos sentimos cansados, desanimados, entristecidos, angustiados, perplexos, decepcionados, frustrados, desmotivados e tantas coisas nesse sentido. Quantas vezes nós não nos pegamos tentando buscar uma energia para ir um pouco mais além, mas o grande problema nosso é que nós não confessamos a Deus os nossos pecados e nem permitimos que Ele carregue o nosso fardo. Quando João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar e nos purificar, o que João está dizendo de uma maneira objetiva e resumida é que se nós colocarmos todo o peso do pecado na presença de Cristo, Ele nos removerá dos nossos ombros. E aí nós não precisaremos buscar energia que não seja em nada e nem em ninguém que não seja no próprio Senhor Jesus Cristo. Então a segunda atitude que nós podemos ter em relação aos nossos pecados é simplesmente, mas genuinamente confessá-los. E por isso, mais uma vez eu falo da importância de nós darmos nome aos nossos pecados. Porque todas as vezes que nós oramos pedindo para que Deus perdoe todos os nossos pecados, ao mesmo tempo que nós pedimos por tudo, nós estamos pedindo por nada. É importante que você identifique os seus pecados e que você nominalmente peça perdão por cada um deles e que isso seja fruto de um arrependimento genuíno para que o Senhor Jesus Cristo, como diz o versículo 9, o perdoe e o purifique de toda injustiça. Uma das estratégias mais eficientes de Satanás é apontar para os nossos pecados. Em circunstâncias que acontecem de possessões demoníacas, por exemplo, não é incomum que Satanás use a estratégia de apontar para os pecados do povo de Deus. Mas o problema é que nós não entendemos e não percebemos com clareza que se nós nos confessarmos diante de Deus, ninguém pode nos acusar de nada, porque o grande Supremo Advogado está intercedendo por nós. Então nessa noite eu gostaria de desafiar você, para que não comece e nem termine nenhum único dia da sua vida e da sua existência que não seja confessando os seus pecados, admitindo os seus pecados, experimentando o genuíno arrependimento, chamando-os pelos nomes, seja a inveja, seja o ódio, seja a luxúria, seja a lascívia, seja a dissimulação, seja pecados de natureza sexual, seja pecados de natureza de relacionamento. Peça perdão por todos eles nominalmente e lembre-se da oração de Davi, que ao confessar o seu adultério perante Deus, no Salmo 51, ele diz no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós não precisamos de uma roupa nova apenas. Nós não precisamos de uma casa nova. Não é um carro novo que vai revigorar a nossa vida. Não é um emprego melhor que vai melhorar as circunstâncias. O que nós precisamos, como diz o Salmo 51, é de um coração purificado e renovado pelo Senhor. Todos aqueles pesos e angústias e frustrações precisam ser literalmente derramados e despejados aos pés do Senhor Jesus Cristo. Lembrando naturalmente também do versículo 7, quando João vai dizer que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Se nós andarmos na luz,
e essa luz é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós manteremos comunhão com Ele, com os filhos dele, e o sangue dele nos purificará de todo nosso pecado. Ao mesmo tempo que a luz, ela aponta para os nossos pecados mais obscuros, ela é também o meio pelo qual Deus usa para nos perdoar os pecados. Quando algum pecado nosso é descoberto, nós o lamentamos, mas é a melhor coisa que pode acontecer, porque enquanto nós os escondemos, eles são inalcançáveis, mas quando nós os expomos diante de Deus, eles são perdoados e nós somos purificados quando há o arrependimento genuíno. E a última parte desse trecho que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a nossa terceira atitude em relação ao nosso pecado é que não basta apenas confessá-los. É importante que nós não sejamos dominados por nenhum deles. Veja o que João diz no capítulo 2, versículo 1. Olha que linguagem, olha que maneira de se dirigir àqueles irmãos e àquelas igrejas. Olha a intimidade, olha como que João diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele escreve essa carta dizendo: meus filhos, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. É o desejo meu e o desejo do nosso Deus que vocês não pequem nunca. Porém, se vocês pecarem, e naturalmente vocês pecarão, porque vocês são por natureza pecadores, lembrem-se, vocês não precisam ir aos extremos, vocês não precisam tirar a vida de vocês e nem ficarem para sempre desanimados, porque vocês têm uma coisa que ninguém mais tem, que é um advogado que roga e que intercede por vocês diante de Deus. Que coisa mais linda, que mensagem mais bela. João se dirigir aos seus leitores como filhinhos, porque ele era um pai como apóstolo que era, e ao mesmo tempo diz: olha, se vocês pecarem, não se desesperem, apresentem esses pecados diante de Deus, porque o grande advogado intercederá por vocês. Versículo 2: ele não é apenas o nosso advogado, mas ele é também a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa palavra propiciação é uma palavra difícil de uma pessoa entender o seu, assim, lendo inicialmente, mas a propiciação nada mais é do que uma ação que ela veio no Antigo Testamento. Era um ritual, era uma obra de sacrifício que era feita para satisfazer a lei de Deus. Então, em todo o Antigo Testamento, eles ofereciam animais como oferta de propiciação, até o dia que Cristo foi a própria oferta propiciatória, de tal maneira que ele satisfez de uma vez por todas a lei santa de Deus, nos declarando justos. E só uma pequena observação: no versículo 1 diz que ele faz isso pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Um leitor desavisado pode pensar que todo mundo, então, do mundo inteiro, em todas as épocas, serão justificados por Deus. Não é o que João está dizendo. É uma referência a todos os filhos de Deus, espalhados por todos os lugares do mundo, mas em nenhum sentido essa salvação ela é aberta para todas as pessoas do mundo em todas as épocas. Então veja que nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso advogado, como a nossa propiciação, e no versículo 3 ele diz que sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Talvez a pergunta mais importante que você deva fazer no dia de hoje é essa: se você guarda os mandamentos de Deus. E se você, ao guardar os mandamentos de Deus, você faz por prazer ou por obrigação? Lá em João capítulo 14, versículo 15, João declara: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Talvez uma das demonstrações mais genuinamente verdadeiras de amor que nós podemos demonstrar em relação a
Deus é obedecermos os seus mandamentos por alegria e amor, não por obrigação e por mera necessidade apenas. A marca da verdadeira maturidade, ela é percebida quando o cristão obedece a Deus por amor em toda e qualquer circunstância. Os cristãos maduros obedecem simplesmente porque amam a Deus e porque a lei de Deus assim nos ensina. E ele diz ainda no versículo de número 5 e 6, já partindo para a parte final, que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então eu quero, na última parte dessa mensagem, nos desafiar os irmãos e a toda a igreja, no sentido de que nós tenhamos um apreço genuíno pela lei de Deus. Se a palavra de Deus nos ensina, não devemos buscar justificativas para fazer aquilo que nós desejamos. Fiquemos atentos ao teste da obediência, que significa andar na luz como o Senhor Jesus andou, obedecer a palavra de Deus como o Senhor Jesus obedeceu, amar a Deus como o Senhor Jesus amou e amar ao próximo como o Senhor Jesus amava ao próximo e viver na dependência do Espírito como o próprio Senhor Jesus também viveu. Essas credenciais, elas mostrarão e evidenciarão se nós realmente conhecemos o Senhor só de ouvir ou os nossos olhos o veem. Se nós fomos genuinamente transformados ou se fomos apenas convencidos. E essa mensagem não é para produzir desânimo em nenhum de nós, mas para dizer que se porventura alguém entre nós ainda não experimentou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos os dias, enquanto o ar passa pelos seus pulmões, são oportunidades que o Senhor dá a todos de realmente entregarem verdadeiramente as suas vidas a Ele, permanecendo nele como a videira dos ramos, lembrando que nós somos os ramos e Ele é a videira. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê clareza de entendimento, percepção espiritual para que nós vivamos para a honra e glória do seu santo nome. E na próxima ocasião, se o Senhor assim nos permitir, nós continuaremos a partir do versículo 7 do capítulo 2. E por esse motivo, eu desafio os irmãos a lerem essa carta bem curtinha durante a semana, para a própria edificação e crescimento espiritual. Nós vamos orar ao nosso Deus agora.